Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E uma vez mais estamos aqui então para refletirmos a respeito da palavra de Deus. Hoje eu quero falar a respeito de servir, isto mesmo. Em dias em que se vende muito o liderar, o ser o cabeça, ser a autoridade, eu quero falar sobre serviço, ir na contramão de tudo isso. Muito bem, Evangelho de João capítulo 13, a partir do versículo 5, quero ler isso aqui. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Em dias que há workshops, grandes eventos, reuniões de como você alcançar o topo em pouco tempo, o que fazer para ter uma liderança eficaz, para ser reconhecido como o grande, o maior. Mas eu quero lhes falar a respeito da atitude de Jesus, do Cristo humilhado, do Cristo Jesus que estava ali demonstrando, num ato, capítulo 13 do Evangelho de João, está demonstrando aqui o cumprimento total do ministério de Jesus. Ele já saberia naquele momento pelo que ele teria de passar, que Judas haveria de o trair. Neste instante, ele vem e diz: eu amei todos os meus discípulos em sua plenitude. Eu os amo. Está no final do verso 1. Ele amou plenamente todos os discípulos e coloca a sua vida à disposição por estes. Ninguém prenderia Jesus, ele entregaria por amor. É claro que o ato de amor é de Deus, de entregar o seu próprio filho, mas o filho, pelos discípulos que ele recebe do Pai, ele demonstra tal amor que entregaria a sua própria vida por estes. E agora, este Cristo, que é mestre, que é Senhor, que é Deus, demonstra-se em uma atitude assim enorme. Ele simplesmente se rebaixa ao posto de escravo. Ele se rebaixa ao posto de escravo. O mestre agora estão na ceia, a Bíblia diz que eles estão ceando. De repente, ele para ali a ceia, tira a sua túnica, cinge-se com uma toalha, pega ali uma bandeja com água e começa a lavar. Vamos imaginar aqui, vamos concatenar. Lava os pés de João, João assustado, atônito, aquele silêncio. Mateus, aquele silêncio. De repente, vamos pensar que Pedro é o terceiro, chega em Pedro falou: o Senhor me lavar? Pedro é uma graça, como diz o pastor Messias. O Senhor me lavar? Aí Jesus Cristo falou: o que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás. Jesus Cristo está falando da ingenuidade espiritual de Pedro para aquele momento, mas diz que no futuro ele saberia e compreenderia o que Jesus Cristo estava fazendo. Então Pedro falou: não vai me lavar de jeito nenhum, porque isso aí é papel de escravo. Eu deveria estar fazendo isso, é claro, minhas palavras, mas Pedro, eufórico do jeito que era, deveria estar argumentando com Cristo. Então Jesus Cristo vai logo lá no cerne, onde ele saberia que Pedro não ia ter como abrir mão. Então, porque do contrário, Pedro não ia deixar Jesus Cristo lavar. Então, Pedro, é o seguinte: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Uou! Mais uma vez o silêncio impera, né? Se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Então Pedro todo... Então faz o seguinte, lava minha cabeça, lava meu pé, lava minha mão, lava logo o corpo inteiro, Senhor. Não precisa disso. Não preciso lavar quem já está limpo. Quem já está limpo, basta que lave os pés. Jesus Cristo vem ensinando Pedro e ele vai falar que tem um no meio deles que não está limpo. Veja, a lição que nos traz aqui como aplicação, que eu quero trazer para nós como reflexão da palavra do Senhor, está aqui a partir do versículo 13, que diz assim, 12. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, tornou a vestir, e assentou-se outra vez à mesa e lhes disse, entendeis o que vos tenho feito? Aí ele diz, vós me chamais mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. Versículo 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais também. Na verdade vos digo, que não é servo maior que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. E aí ele vai continuar dizendo, mas vem cá comigo, vamos para essa reflexão aqui. Como assim o mestre servir os servos? Como assim o chefe servir os empregados? Como assim o doutor servir o servo? Como assim? É incompreensível isso, a ótica que se vende por aí. Em dias em que, poxa, se eu abrisse meu e-mail aqui para vocês, eu recebo tantos eventos de workshops para liderança, para isso, para aquilo outro, propondo que nós sejamos cada dia mais cabeça, cada dia mais líderes, cada dia mais chefes, cada dia mais ponta. Porque não tem nada sobre negue-se a si mesmo, sobre servir o próximo, amar o próximo como a si mesmo, estar disposto a abrir mão da sua posição para servir a outrem de menor posição, de posição inferior. Oh, mas eu tenho um grau intelectual maior, eu tenho pós-doctor, tenho isso, tenho aquilo outro, eu tenho recursos, tenho 500 servos. Então é isso. No reino dos céus, quanto maior, menor. Do reino dos céus é desse jeito. Quanto menor, maior. É isso, justamente isso. Maior, menor, menor, maior. Quanto mais eu me submeto para servir, mais no reino dos céus eu sou elevado. Quando isso está dentro do meu coração, pronto para adorar, servir, e adorar que eu digo no sentido correto, o avodar, servir, então mais o nome do Senhor está sendo glorificado e mais Cristo Jesus se agrada. Então a proposta de hoje é que nós venhamos servir não para que outros vejam, porque às vezes há uma resistência em efetuar serviço com medo do que as pessoas vão pensar. Poxa, eu não pega bem, não pega... Como assim? Jesus não está preocupado com o que outros vão ver ou falar. A questão é, o que você está fazendo é para Deus ou é para os homens? Se é para Deus, não interessa o que outros estão vendo, ouvindo ou falando, ok? Então vamos fazer sempre para o Senhor. Vamos servir mais. Vamos nos entregar mais. Tem alguém precisando? Estou disposto a fazer o que for necessário. Por que não? Esse é o serviço. Se coloca à disposição para servir a Deus e ao próximo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai Celestial, te dou graça por nos dar o exemplo, por nos ensinar que devemos ser servos uns dos outros. Tua palavra já nos diz, aquele que quiser ser o maior,
seja o menor. Deus Todo-Poderoso, dai-nos humildade, dai-nos um coração humilde diante de Ti. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas todos os dias. Senhor amado, te rogo, guarda-nos, livra-nos do mal. Em nome de Jesus, eu também quero pedir a Tua bênção sobre cada um destes Teus filhos que participam deste devocional. Amém. Não esqueça, se você gostou aqui dessa palavra de reflexão, compartilhe com algum amigo, com alguém que você deseja que ouça essa palavra e também deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Deus te abençoe.